Pobres e Nojentas hoje veio a um lugar muito especial. O estádio do Scarpelli, o estádio do Figueirense, o Furacão do Estreito. Para entrevistar quem? Nada mais, nada menos do que um dos maiores ídolos desse clube, Albeneir Marques Pereira. Acompanhe a entrevista e essa conversa gostosa que nós tivemos com Bena. Como é que tu entrou pro futebol? Quer dizer, desde menininho que tu curte futebol, me conta um pouquinho essa tua infância lá em Baldim. Tu acredita que um dia eu fui pequeno? Acredita? Pois é, hoje com quase 2 metros de altura, né? Mas a trajetória é normal de um jogador de futebol. Da grande maioria, 99% dos jogadores de futebol, com essa minha trajetória. Pequeno, jogando pelada, no meio da rua, descalço, alguém passa e olha e interessa, né? Que na época a gente chamava de olheiro, né? Hoje tem outros nomes, né? E então foi assim que me levaram para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu era muito novo, Eu sei assim, que depois que eu fui para o Cruzeiro tinha muitos jogadores. Eu disputei um campeonato juvenil, né? Juvenil pelo ESAB, que era uma espécie de filial do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha muitos jogadores. Então eu fui vice-campeão mineiro, né? E considerado o segundo melhor zagueiro do torneio. Eu era zagueiro, eu jogava de zagueiro, para tu ver. Aí tal, grandão, né? Chutava para tudo enquanto é lado. E o melhor zagueiro foi o Luizinho, Atlético Mineiro, depois veio a seleção brasileira. Então, em 77 mesmo, eu fui para Manaus. Ainda zagueiro? Não, já como centroavante, porque no Cruzeiro eu tive uma oportunidade no ESAB de um treinador desconhecido chamado Carlos Alberto Silva, que simplesmente foi campeão no Guarani em 78. Né? Ele me colocou para jogar de centroavante. Então, eu comecei a fazer gol e nunca mais saí. Então, eu já fui para o Nacional de Manaus, já como centroavante, né? Então, eu joguei contra um goleiro chamado País, um zagueiro chamado Alex, né? Para tu ver o quanto eu sou antigo, né? Carlos Alberto Pintinho, bem no começo, Rivelino no Fluminense, aquela coisa toda. Foi o meu primeiro campeonato brasileiro. Em 78, eu fui para o Brasília, né? Em 79 eu fui para o Operário de Campo Grande, em 80 eu voltei para o Brasília, fui campeão, em 81 eu vim para o Matsubara, do Matsubara para o Atlético Paranaense, e do Atlético Paranaense eu vim para cá. E são 30 e poucos anos de Florianópolis, né? E nisso 7 para 8 anos no Figueirense. E como é que foi a tua passagem pelo Grêmio, né? Foi uma passagem também bem legal, assim, né, na tua vida. Foi muito boa a minha passagem pelo Grêmio. Infelizmente no começo, como é coisa do futebol, quando eu fui para o Grêmio, nas primeiras partidas, na quinta ou sexta partida, não me lembro bem, eu tive uma lesão muito séria no joelho. E essa lesão me deixou praticamente um ano parado. Né? A minha cirurgia foi a primeira feita no Brasil. Eu servi de cobaia para os caras, né? Mas os caras são muito bons. Dr. João, Dr. Machek. Então, deu certo, né? Eu, no final do ano, eu vim para cá para me recuperar no Figueirense, jogando no Figueirense. E em 86, eu voltei para o Grêmio, fui bicampeão gaúcho e vice-artilheiro do campeonato com 26 gols, se não me engano. Então foi muito boa. Deixei grandes amizades no Grêmio, que eu as tenho até hoje. Seu Verade, Renato Gaúcho, Valdo, De Leon, Bonamigo, Mazzaropi, Luiz Carlos, muita gente boa. E também no Internacional, aonde eu ia. Jogava no Grêmio, mas tinha jogado com alguns na seleção brasileira em 84, né? E então conhecia o pessoal do Internacional, né? Tinha amizade com o Dunga, tinha amizade com o Pinga, o Aloísio, o Gilmar, o Paulo Vinck. Então, quer dizer,
sempre estreitando a amizade, aquela coisa toda, que eu sempre fui assim, né, cara? Um negão meio chato, mas um negão que gosta de amizade pra caramba. E aqui em Florianópolis, você também tivesse essa experiência de estar no Figueirense e estar no Avaí, né? Como é que foi Também essa viagem? tive um prazer muito grande de jogar no Avaí, né? No co-irmão, vamos dizer assim, que todos sabem o meu apreço que eu tenho pelo Figueirense, todo mundo sabe, e público e notório, como a minha vida é. E então eu tive muito prazer em jogar no Avaí 92, onde fui convidado pelo falecido Nilson Fidelis, o Pico, né? E super bem recebido pelo João Carlos Dias, Sérgio Lopes, Ademir, Pereirinha, o Duca, né? Esse pessoal me recebeu super bem e era o encerramento da minha carreira, né? Já beirando aos 38 anos, então era o encerramento da minha carreira. Poderia encerrar de uma outra maneira, mas infelizmente nós ganhamos o primeiro jogo da final no estado da Ressacada. E o segundo jogo, nós poderíamos estar jogando até hoje, que a gente estava perdendo até hoje. Perdemos o título. Aquilo ali me deixou uma coisa tão ruim, tão ruim, cara. O último ano meu de profissional. Eu nunca fui campeão catarinense. Nem pelo Figueirense e nem por time nenhum. O único título que eu tenho é de uma taça Mané Garrincha, se não me engano, lá por meados de 83, né? Aqui no Scarpelli. Então é o único título que eu tenho. Cara, olha só, já pensou? Eu já sou um cara folgado. Já pensou se eu fosse campeão? Ia ser mais folgado ainda. Vai ver, foi por isso. Vai ver, foi por isso. Ainda Albeneir. Fugiu bem o Albeneir. Golaço! Uma das características tua que eu sempre admirei muito é que, assim como pessoas como o Éder, como o próprio Renato, enfim, como Sócrates, os grandes jogadores que também foram pessoas que nunca tiveram medo. Essa parte de grandes jogadores aí eu acredito muito. Eu agradeço muito. Mas que foram pessoas que nunca tiveram medo de se colocar, de falar das coisas, não só da coisa do futebol, né? Como é que foi pra ti isso, assim, quer dizer, uma pessoa que tem opinião, que era uma pessoa que, mesmo jogando, falava de outros temas que não futebol, dava palpite sobre as coisas? Eu poderia ter estudado mais. Mas eu tive uma escolha. Como todos nós temos o livre-arbítrio, eu escolhi jogar futebol. E larguei o estudo, abandonei o estudo. Mas eu tive uma criação mineira. Um pai e uma mãe, eu sou filho único, né? Um pai e a mãe, que me deram uma educação, aquela de olhar nos olhos. E eu comecei a rodar cedo, como eu estou falando para você, em 77. E eu peguei a estrada. E eu vivi em grupos até 93, quando eu encerrei a minha carreira. Então, é tanta coisa que você vê, que você não pode ficar quieto. Porque você é errado, não é legal, não é bacana. E eu talvez, na brincadeira, talvez até pelo meu tamanho, né? Pela semblante fechado meu e tal, o pessoal fica meio assim e tudo. Mas eu sempre falei, sempre questionei e faço as coisas para mim. Gosto de assumir, gosto de dar minha cara para bater, adoro isso, adoro desafios, sempre gostei. Então, é assim, cada um tem a sua maneira. A minha maneira era essa e é essa maneira. Durante algum certo tempo, eu perdi isso, que foi na época em que eu mergulhei de cabeça na bebida, né, no álcool, e tive sérios problemas com o álcool. Eu sou um alcoólatra, e há 8 anos limpo, né, graças a Deus, mas perdi um pouco daquela essência que os meus pais me deram lá em Belo Horizonte.
Perdi um pouco. Mas graças à amizade, a amigos, verdadeiros amigos, né? Os verdadeiros amigos, eu consegui resgatar tudo isso. Né? Porque quando eu falo dos verdadeiros amigos, porque o que tem de traíra por aí não é fácil. Né? Então é o seguinte, eu costumo dizer que você vale aquilo que você tem no bolso. Para muita gente você vale aquilo que você tem no bolso. E você acompanhou a minha trajetória dentro de Florianópolis. Eu sou um cara que eu nunca liguei para isso, cara. Nunca liguei para dinheiro, nunca liguei. Ganhou muito dinheiro e gastou também bastante. Feliz da vida. Feliz da vida. Fiz o que eu quis. E muito generoso também, né? Isso é uma coisa não sei, é uma coisa minha, é uma coisa da minha mãe, do meu pai, da minha essência, do meu passado, sei lá, cara, entendeu? Hoje mesmo eu estava comentando sobre isso, a minha mãe comia com as mãos, cara, comia com as mãos e tudo. A minha avó morava num sítio muito grande, com pés de manga, aquela coisa toda. A casa era de piso, de chão mesmo, chão batido, né? Mas limpinha, sempre asseadinha. Então é essa coisa que você não perde. Né? Então isso eu trago comigo, graças a Deus, que minha mãe, que Deus a tenha num lugar muito legal, muito bacana. Eu sei que ela está lá. Então, não posso perder isso, né? Não. E Bena, hoje em dia, por exemplo, tu é praticamente assim, vejo, né, nas redes sociais e tudo assim, uma figura que é a cara do Figueirense. Né? Assim, tu representa hoje o Figueirense e tu é amado pelas pessoas que amam o Figueirense e tu tem um trabalho dentro do Figueirense onde tu trabalha com a gurizada, tu mexe com relações públicas, enfim. Como é que está sendo essa fase agora? O torcedor do Figueirense, e eu posso dizer o pessoal de Santa Catarina, de Florianópolis principalmente, sempre foram muito generosos comigo. Eu nunca fui um craque quando eu joguei, mas eu criei uma identificação, porque quando eu entrava ali dentro eu me transformava muito. Depois de algum tempo, né, de algumas insistências, então eu estou tendo essa oportunidade agora de estar atuando dentro do Figueirense, que na verdade nem eu mesmo sei o que eu faço dentro do Figueirense. Me colocaram para dar uma força para as categorias de base, aquela coisa toda, mas de repente vem o pessoal do marketing e pede para dar uma força, estou junto. De repente vem um pessoal dali e pede para dar uma força, estou junto, né, e tal. Tudo em prol, em benefício ao clube, ao Figueirense. Eu sou figueirense, ponto. Então, em tudo, e também agora, né, com um pedido do Agel, né, depois do jogo do Cruzeiro em Belo Horizonte, no jogo no Sport Já, eu já estava batendo papo, trocando ideia com o Agel. A gente tem assim, uns pensamentos muito iguais, muito legal, muito bacana e tudo, como tem que ser conversado realmente com o jogador de futebol. Porque o jogador de futebol é cheio de frescura, cheio de coisinha, né? Então tem que saber conversar. Então a gente está fazendo isso também, estou fazendo isso com a Agel, tem dado resultado. O pessoal tem uma recepção muito boa comigo, né? Pela minha história dentro do clube, pela minha história até no futebol brasileiro. O pessoal ouve bastante, aquela coisa toda, e tem dado certo. Então eu estou muito feliz, muito satisfeito de poder, não sei, o nome que eu dou a isso seria um elo em uma corrente que cada dia que se passa se fortalece mais. Né? Então é o torcedor, é o conselheiro, é o pessoal da imprensa. Então, conversando com um, com o outro, para fortificar cada vez mais o nosso time, o nosso clube, né? Fortificar cada vez mais o Figueirense. Então, esse é o trabalho que eu faço, de estar entregando uma camisa para um, indo numa festa, indo no encontro, indo no aqui, indo ali, vamos lá, Bena, vamos lá, sempre
sempre representando, né, com muito orgulho, o Figueirense. E me diz uma coisa, Albenir, como é que tu avalias hoje o futebol brasileiro, assim? Tu acha que está muito diferente assim, dos anos 80, assim, onde a gente tinha um futebol que ainda tinha um pouco dessa arte, dessa coisa, dessa malandragem brasileira gostosa, e hoje mais um pouco na técnica e tal? Como é que tu vê isso tudo? Helene, mudou muito, né? Muda muito. São épocas diferentes também, né? São épocas diferentes. Então, naquele tempo, por exemplo, a gente subia a escada do Orlando Scarpelli com os jogadores nas costas. Hoje em dia, não se faz mais isso. Hoje em dia, com uma gota de sangue, você bota o jogador para descansar, para repousar, o secar. Então, naquele tempo, eu me lembro do Vanusa. O Vanusa saía do vestiário, no treino com chuva, frio de manhã cedo, ele saía dando chute para cima na bola, aquela coisa toda. Hoje não existe isso. Hoje tudo é metodicamente. Então, mudou muito. E aquela paixão parece que se foi embora. Se foi embora. Por quê? Antigamente você via um jogador ralando, correndo atrás, dando carrinho, dando voadeira nos caras, entendeu? E tal. E hoje não. Hoje o futebol é comércio, virou comércio. Então você vê que não tenho nada contra, cada um faz o seu contrato. Mas infelizmente, de um lado, atrapalha. Atrapalha o quê? Atrapalha o clube. Então, quer dizer, hoje o pessoal ganha aí 60, 70, 100, 150. E tu vê, o cara tá aqui em cima, assim, pô, brincadeira. Aí se contrata outro, se contrata outro, se contrata outro, se contrata outro. Chega num ciclo, aí o treinador está com o quê? O treinador está com 40 jogadores. Como é que ele vai formar um plantel? Como é que você vai trabalhar com 40 cabeças que pensam diferente? É complicado. Tem essa cultura também do treinador. Perdeu 3, tá fora. Isso é uma coisa que perdeu 4, tá fora. Pô, então os caras não faz um trabalho. Não faz um trabalho, né? Então nós temos mil exemplos aí. Pô, manda o treinador embora. Porque é mais fácil mandar o treinador embora do que você pagar uma rescisão de 1 milhão, 1,5 milhão. Aí você vai negociar com o jogador para poder o clube ficar pagando 10, 15, 20 anos o jogador com um salário absurdo. Então, por quê? Por causa das rescisões. Então, quer dizer, o futebol mudou muito, virou um comércio muito grande, infelizmente. Infelizmente, eu não vejo, a não ser que tenha uma batida de martelo muito grande, eu não vejo como mudar. Não vejo, infelizmente, não vejo como mudar. Agora temos exemplo aí, o Brasil deu esse vexame enorme na Copa do Mundo, aí, um vexame enorme, né? Então se passa muita coisa pela cabeça da gente. Puxa vida, o que fizeram com o Barbosa na Copa de 50? E agora, o que será feito com esses jogadores que perderam no Maracanã de 7? Porra, brincadeira, e aí? O Barbosa perdeu de 2. Levou um gol esquisito no Maracanã, né? Quer dizer, morreu crucificado. Então, quer dizer, mas cada um pensa de uma maneira, o futebol evoluiu, quer dizer, não tem que evoluir, o futebol não tem mais nada para inventar. Não tem mais nada para inventar. O que tem que evoluir é a cabeça das pessoas que dirigem o futebol brasileiro. Estão vendo que estão acabando com o futebol brasileiro. Então é jogador com 12, 13 anos saindo, já sendo vendido, e daqui a pouco não dá certo, é jogador que não dá certo, daqui a pouco volta, mas volta ganhando um salário enorme. E aí, como é que faz? E aí o nosso futebol fica assim, fica pobre, já não é como se dizia antigamente, o primeiro do mundo, não é o Brasil mais. Então tem outros países na frente, né? A Alemanha, por exemplo, né? Que pratica um futebol muito bonito. Um futebol o quê? Futebol coletivo. Um futebol coletivo. Então, tu não vê isso muito por aí. Um futebol coletivo. Se perde também. Mas é um futebol bonito,
vistoso, que dá gosto de jogar. Então, hoje em dia, infelizmente, no Brasil, de repente, estou vendo umas peladas aí que não dá. É a evolução dos tempos. Então, tem que evoluir, o tempo evolui, mas a cabeça do pessoal que dirige continua pequena. E isso vai fazendo com que a torcida se afaste, né? Exatamente. Então, futebol é caro. Futebol é caro. Futebol não é barato. Para fazer futebol é caro. Então o pessoal, bota ingresso a R$5. Espera aí, mas como é que você vai botar assim, 10, 15 reais se você tem no seu time um jogador que ganha 150? Ou 2, ou 3, ou 4 jogadores. Quer dizer, 4 jogadores, 150. Pô, e o plantel todo? Os outros não recebem nada? Então atrasa pagamento. Então é isso, tem que ter receita, tem que ter televisão. A televisão que cobra, a televisão que paga X para um, X para o outro, Y para o outro, são cotas. Então aí existe uma disparidade muito grande. Série A, Série B, Série C, Série D. Então, qual é a tendência do futebol? É o declínio do futebol. É o declínio do futebol. Hoje estamos aí com quantas arenas. E aí, vai melhorar o quê? Vai melhorar o futebol? Com o nível que nós temos hoje? Então foi perguntado há um tempo atrás aí a um jogador de futebol, pouco conhecido, o Zenon. Zenon, você jogaria hoje? E ele respondeu, não, eu quero ver se os caras de hoje jogariam naquele tempo. Inverteu a coisa. Mas não é verdade? Quer dizer, jogar antigamente, jogadores espetaculares nós tínhamos. Hoje, a escassez, a gente cai é a minha opinião, a gente cai num absurdo de fazer uma Copa do Mundo em cima de um jogador. Em cima de um jogador. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Já não se está praticando um futebol coletivo. Para você fazer uma Copa do Mundo em cima de um jogador, e se esse jogador tem problema, o que acontece? Cadê o coletivo? Cadê o grupo? Vai para o espaço. Foi o que aconteceu, literalmente, com o Brasil. Bom, a gente podia ficar falando um monte, mas a gente tem que terminar. Se você quiser, eu fico. Eu queria te perguntar o seguinte, o que tu diria para um guri que está aí sonhando em ser jogador hoje no Brasil, assim, com a trajetória que tu teve, com teus momentos de glória, com teus momentos de queda, com a tua subida de novo, assim, o que tu diz para um guri desses nessa análise que tu acabou de fazer do futebol? Continue correndo atrás do seu sonho, cara. Continue correndo atrás do seu sonho. É assim, de repente, o cara não dá para um jogador de futebol. Quer dizer, vai ficar enganando, né? Vai ficar fazendo 400 peneiras e em clubes, tem clubes que cobram de jogador, transferência, isso aqui, tem clube que cobra, pelo esse Brasil fora aí, tem clube que cobra, tá? O jogador tem que pagar para jogar, entendeu? Quer dizer, e no nível, Série C, Série D, paga-se para jogar. É um absurdo. Então, quer dizer, mas continue, corra atrás do seu sonho. Eu tenho comentado muitas vezes com os meninos, de repente, se não for um jogador de futebol, mas que seja um bom cidadão, que seja uma pessoa do bem, de bem. De repente você não vai ser um jogador de futebol, mas você pode ser um médico, um dentista, um veterinário, um gari. Você pode ser, mas tudo aquilo que você fizer, faça bem, faça com amor, né? Faça com carinho, que você também vai ser bem sucedido. Tudo que você faz com amor e com carinho, você é bem sucedido. Não necessariamente você não precisa ser um jogador de futebol. Porque todo brasileiro, homem, é jogador de futebol. Um lugar que tem gente boa, né, cara? Então, assim, e agora as mulheres também. Exatamente. As meninas são maravilhosas, né? Então, quer dizer, estão procurando um espaço também,
que é muito complicado, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, não desista do seu sonho, né? Se não der aqui, cara, não der aqui, ali. É como se diz, né? Porque Deus não fecha a porta. Mas diz, Deus fecha a porta aqui, abre-se outras ali. Deus não fecha a porta. Não fecha a porta para ninguém. Deus é amor, né? Então, quer dizer, a partir disso, você pode se tornar bom. Nós somos bons em alguma coisa. Em alguma coisa você tem que ser bom. Em alguma coisa você tem que ser bom. Entendeu? Então tem que correr atrás do sonho, corra atrás do seu sonho, persevere, lute, sempre na boa, tranquilo, com tranquilidade. Então, beleza? Obrigado, obrigadão, tá? Prazerão enorme. Eu que te adoro, cara. Obrigado pela oportunidade. Tá bom? Fugiu bem o Albeneir. Eu sou Figueirense. Eu sou Figueirense. Figueira, a tua glória é lutar, e a tua vitória tanta alegria nos dá. Tu és o mais querido, és o colosso, és forte de fato. Vamos, meu Figueirense, vencer esse campeonato. Figueira, Figueira, a tua glória